Bem, graças a Deus. Quero cumprimentar a todos, a paz do Senhor. Prazer alegria nessa noite poder estar aqui junto para nós adorarmos a Deus e visitar a palavra de Deus. Nós vamos ler. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. Quero agradecer por bom que nós somos. Amém? Marcos capítulo número 11, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedis, crendo receberei, e será assim convosco. Amém? Podeis sentar nas abenções de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Sabemos que Deus tem um plano para a salvação de toda a humanidade. Sabemos que Deus, quando Ele criou o homem, Ele não criou o homem para ir para o inferno. Ele não criou o homem para pecar. Ele criou o homem para que o homem pudesse adorar-nos a Ele e bendizer o teu santo nome. Mas no céu existiu uma divisão do céu, houve uma divisão do céu. E quando houve aquela divisão do céu, então houve-se uma separação entre o bem e o mal. Deus expulsou Satanás e a terça parte dos anjos com ele do céu. E Satanás trouxe tudo de ruim que existe nessa terra no dia de hoje. Satanás trouxe naquele dia que ele foi lançado à terra. Por causa de quê? Justamente por causa do pecado, porque ele desobedeceu a Deus. Ele quis ser mais do que Deus. Mas ele pensou que Deus tinha deixado a humanidade sem proteção, dano. A Bíblia diz que na terra de Israel existia uma jovem crente chamada Maria, serva de Deus, de oração, que buscava a presença de Deus. E um dia o anjo do Senhor chega para ela e diz: Maria, bendita és entre as mulheres, e eis do seu ventre nascerá um, ele chamará Jesus, ele salvará o povo dos seus pecados. Maria diz para o anjo: não possa ser isso, eu não conheço varão, eu sou uma virgem, não vai ter como isso acontecer. Aí o versículo número 37 do capítulo 1 de Lucas disse: para Deus tudo é possível. E Deus disse: Maria, tudo é possível. Ela disse: então eis-me aqui, Senhor, cumpre-me a tua palavra. E a Bíblia diz então que Maria ficou grávida do Espírito Santo e ela gerou Jesus. E Jesus viveu na terra, nasceu na terra. Vamos lembrar que Maria não era casada, desposada com José. Tinha confirmado um casamento, mas ainda não era casada. E foi nesse período que o anjo apareceu para ela. Então, mas José aceitou Maria na forma que o Espírito Santo de Deus quis. Então Maria, ela fica grávida de Jesus. O profeta Isaías teve uma visão e disse que sobre ele repousava o Espírito Santo, o Espírito de conselho, repousava sobre ele o Espírito de sabedoria, e o seu nome seria Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Meus queridos e amados irmãos da igreja do Senhor, Satanás ele trouxe tudo de ruim para nós nessa terra. Mas no dia que Jesus nasceu de Maria, em Belém da Judéia, na terra de Israel, Jesus Cristo desfez com todas as obras do inimigo. Jesus Cristo desfez com todo o inferno. Jesus Cristo desmontou todo o plano de Satanás para levar para o homem na perdição. Satanás ele veio lançado nessa terra, ele trouxe a morte, mas naquele dia Jesus trouxe a vida. Satanás ele veio lançado nessa terra, ele trouxe a perdição, mas naquele dia Jesus Cristo trouxe a salvação. Satanás ele trouxe a tristeza, mas Jesus trouxe a alegria. Satanás trouxe a doença, mas Jesus trouxe a cura. Satanás trouxe o pecado, mas Jesus trouxe o perdão. Satanás trouxe a miséria, mas Jesus trouxe a fartura. Satanás fechou a porta, mas Jesus abriu a porta. Satanás trouxe nesse mundo a miséria, mas Jesus trouxe a fartura. E esse Jesus continua em nosso meio. Ele está presente aqui nesse lugar, nessa noite. Ainda que o inferno não queira, ainda que todo o impedimento não queira, Jesus está presente aqui nessa noite. E Ele é o Deus do impossível. É impossível Maria ter um filho sem ter uma relação com o homem, mas para Deus tudo é possível. E os milagres de Jesus continuam até o dia de hoje. Os milagres de Jesus ainda continuam. Ele morreu, foi sepultado,
mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E para cumprir isso, esta palavra me diz, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo 18, a palavra de Deus me disse assim: olha, eis que vivo fui morto, e estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Esse Jesus, ele faz coisa tremenda. Quando eu olho para o capítulo 9 do Evangelho de João, eu vejo nesse Jesus fazendo uma coisa incrível. Fazendo uma coisa incrível. Quando nós adoecemos nos nossos olhos, nós procuramos bolinho, nós procuramos outras coisas para refrescar os nossos olhos. Mas um dia chegou um cego de nascença diante de Jesus. E Jesus, olhando para aquele cego, viu que ele era cego. Então agora Jesus, ele faz uma coisa incrível. A Bíblia diz que Jesus, ele cuspe no chão, e ele faz um lodo de terra, e ele passa nos olhos daquele cego. E quando ele passa nos olhos daquele cego, ele disse: vai ao tanque de Siloé e lava o teu rosto. Quando aquele cego lavou aquele rosto, sabe o que aconteceu? O cego se enxergou. Isto é coisa impossível para os fariseus naquela época. Os fariseus se colocavam em lugar religioso, colocavam em homens poderosos, mas eles nunca deu conta de fazer o cego ver. Jesus, ele fez a maravilha, restaurando e dando vista ao cego de nascença. É coisa impossível para que o homem vê, mas para Deus tudo é possível, porque Ele é maravilhoso. Outra coisa importante que Deus fez impossível: eu já vi fazer muro de lenha de madeira, fazer muro de tijolo, mas fazer muro de água só Deus faz muro de água, mas Deus fez. Quando é que Deus fez muro de água? Deus fez muro de água quando Israel saiu do Egito para entrar na cidade de Canaã, na terra de Canaã. Deus dividiu o mar vermelho, Israel passou a ser. Mas Deus faz muito mais do que isso ainda. Esse é o Deus do impossível. É o Deus que faz acontecer milagre. O primeiro ar condicionado na terra, creio eu, Deus instalou quando Ele lançou Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. Deus entrou com ele no quarto, o homem entrou ali naquela fornalha, e aquela fornalha se resfriou, e aqueles homens saíram ali vivos, cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus. Esse é o Deus do impossível. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava morto, Jesus ainda levou 4 dias para chegar na cidade de Betânia. 4 dias, aonde o morto já estava em casa de condição, já não estava mais. Jesus chega e ele faz uma coisa impossível. Ressuscitou um morto de 4 dias. Para os judeus daquela época era impossível, porque eles diziam ser religioso. Mas eles nunca ressuscitou alguém. Jesus ressuscita Lázaro com 4 dias de morto. Quando Jesus entra na cidade de Naim, a viúva lá vai com seu filho morto. Mas Jesus chegou e disse: mulher, não chora. Agora quando Jesus fala para aquela mulher não chorar, o marido já tinha morrido, o filho estava morto, a única esperança dela estava morta, mas ela não sabia que do lado havia uma multidão triste, de cabeça baixa, semblante descaído, mas do outro lado